Fala pessoal, hoje é dia 23, né? São João, já dia 24, né? Quando foi noite de São João e tal, eu queria falar sobre um vídeo que eu assisti, muito bom, do Coronel Curry, se eu não me engano a pronúncia correta do nome dele é esse. Ele faz vídeos para YouTube e tal, comentários, análises, né? E eu fiquei assim, decidi refletir sobre esse vídeo, onde tecnicamente falando, 85% dos brasileiros tem o QI abaixo de 100, entendeu? Aliás, o QI médio do brasileiro, somente 15% estão acima dos 100, 1%, 130, algo assim. Então 85%, a grande maioria da população tem um QI de 85%, inferior a 85%. O brasileiro ele tem uma grande dificuldade, devido à pobreza causada pelo PT e pela extrema esquerda, de analfabetos funcionais. Isso significa que às vezes a pessoa sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar aquilo que ela está lendo. Então não existe uma interpretação de texto, não existe uma análise crítica, né? Então, principalmente aqui no Nordeste. Então, não sabe se produzir uma resposta à questão da causa e efeito, né? Então, como você identifica as situações do cotidiano e da vida política também no país. Exemplo, se você chegar e perguntar, você votaria no corrupto? Alguns diriam que sim, porque todo mundo é corrupto. Isso é uma falha, digamos assim, um defeito de fábrica no cérebro, vamos dizer assim, porque a falta de cognição com a realidade. Porque a partir do momento que você vota em corrupto, você vai estar votando em menos educação de qualidade, formação profissional, técnica profissional, né? E mais formação ideológica. A partir do momento que você não sabe mensurar a questão de causa e efeito, a pobreza ela é tão miserável que ela está preocupada com a próxima feira e não com o desenvolvimento do país. Então não é feita essa correlação. Isso leva também a um aspecto de por que alguém que não tem condições de gerenciar a sua própria vida ou de fazer correlações entre causa e efeito, ela deve ter o direito de votar ou de se candidatar a cargo político. Eu acredito que pessoas que deveriam fazer parte de um cargo político ou funcionário público deveriam passar por um exame psicológico para poder mensurar se essa pessoa tem a cognição perfeita e não tem em seu caráter modelos errôneos de administração, digamos, onde se é a favor. E eu sei que grande parte, a maioria de grande parte dessas pessoas, elas são boas pessoas mesmo, tendo um
certo nível de deficiência cognitiva, né? Mas o voto, colocar alguém, digamos, deve-se evitar colocar alguém como Lula no poder, entendeu? E para isso a sociedade ela precisa desenvolver o intelecto da população, sabendo fazer as colocações, né, as análises, as críticas, entendeu? Então, se você perguntar a um esquerdista se ele apoia, digamos, os terroristas, eles vão dizer que apoiam, né? Só que esses esquerdistas, como é que eles são? Progressistas, que é a favor de drogas, de LGBT, essas coisas, eles não entendem que os terroristas que eles estão apoiando são justamente aqueles que decapitam usuários de droga, que decapitam homossexuais e tudo mais. E então a racionalidade dessas pessoas, o QI dessas pessoas é questionável. Como é que você vai defender uma ideologia ou terroristas que tem como propósito de vida eliminar essas pessoas, justamente essas? Então, tipo assim, é como se elas não gostassem do cristianismo e partissem para algo, né, pelo cristianismo combater esse tipo de comportamento, e elas partem para defender outro modelo, digamos assim, religioso, que é ainda mais, digamos, que é pior, que é totalmente radical quanto a essas questões. Isso demonstra que essas pessoas elas não têm a mínima qualidade de decisão, né? Elas não têm a mínima, não vou dizer que a palavra não é direito, mas assim, não tem as condições, essa palavra correta, condições de decidir por elas mesmas. Elas estão num abismo tão grande que elas não sabem diferenciar. Quer dizer, se elas tem ali um grupo de cristãos que estão orando, né, deixando o julgamento para Deus, por mais que estão ali falando, os demônios ali estão tão incomodados que decidem defender, digamos, terroristas, decidem tipo, defender terroristas que, se elas forem passar por aquele caminho, eles vão destruí-los. Então é como se fosse um limbo no cérebro, né? Que não sabe discernir nem avaliar as questões, né? Então, assim, eu sugiro muito assistir o vídeo, talvez eu deva assistir novamente, mas eu entendo que na questão tanto de eleições e para assumir cargos públicos deve haver um exame psicológico, né, para aferir. E quando eu falo exame psicológico, não pode ser administrado por esquerdistas progressistas. Tem que ser um exame psicológico. Tem que ser um exame psicológico que realmente possa identificar que as pessoas não sabem relacionar causa e efeito, né? Então, isso é problemático no Brasil porque a grande maioria da população ela realmente não sabe discernir, não sabe interpretar textos, não sabe interpretar aquilo que está lendo, e isso aliado a uma mídia, a um jornalismo ideológico, piora tudo, entendeu? Então, o jornalismo ideológico militante, ele manipula facilmente essas pessoas, entendeu? Muitas vezes
matérias que elas são ambíguas e as pessoas não sabem identificar a ambiguidade da matéria, que na verdade beneficia, né, pautas progressistas, ideológicas, militantes de esquerda. Então, mas nenhum desses jornalistas quer ir morar em Cuba, né, ou nas ditaduras. Não. Então, eu acredito que primeiro a pessoa tem que ter o caráter honrado e saber que ele não pode sobreviver à custa de vidas inocentes, indicando, manipulando que essas vidas inocentes elas aceitem uma manipulação para que elas militem ideologicamente ao lado da extrema esquerda, entendeu? Então são essas conotações que devem ser feitas. Você pode ver que Lula mesmo falou, já tem falado que se as pessoas ganharem mais, elas não votam no PT. Se as pessoas estudarem mais, elas não votam no PT. Então isso aí é a manutenção da pobreza. E como é que acontece a manutenção da pobreza? A manutenção da pobreza ela acontece através dos altos impostos. Aí você aumenta o imposto, aí depois deixa as pessoas pobres e vai falar de justiça social, quando o que está empobrecendo a população e levando miséria à população são justamente os altos impostos. Então, enquanto a população não se levantar contra os altos impostos, vai estar sendo roubada, né? Vai ter sua prosperidade dirimida, entendeu? Por conta da extrema esquerda, que tem como base política aumentar impostos para financiar a extrema esquerda no mundo. O Brasil, através dos impostos, tem financiado a extrema esquerda no mundo. E isso é um grande problema, entendeu? Que tem que ser resolvido. Como eu disse, os generais, as pessoas que têm armas, e não colocam a população nisso, é um grande erro dizer que a população tem que se levantar contra algum regime, visto que o regime já tirou todas as possibilidades de revolta popular, de ação popular, na maioria das vezes, entendeu? Então, se não for um apoio externo, essas populações não vão ter condições de agir por conta própria, certo? Então, eu acredito que o regime no Irã deve cair, mas por outros meios, entendeu? A melhor forma que tem para que se coloque um novo modelo é a monarquia teocrática. Mas essa monarquia teocrática ela não pode colocar o Estado sendo laico. Não tem a mínima possibilidade de sucesso dessa forma, entendeu? Porque retorna ao ponto aonde deu início à origem da revolução, no caso do Irã, por conta de comportamentos sociais que são contra a Bíblia, contra Deus, entendeu? Então essa história de Estado laico é uma porta para a democracia comunista, entendeu? Então, assim, o que a gente está tentando colocar, abrir os olhos das pessoas, é que essa questão, a primeira coisa que se tem claramente que se sabe é que a esquerda ela não ganha nos votos, ela não ganha, ela não tem a capacidade de ganhar através do voto, certo? Ela como é que se diz? Ela simplesmente é corrupta por natureza. Se você vê um político esquerdista, saiba, ele é corrupto por natureza, é do interior dele, do íntimo dele. Quer dizer, você vê Lula, as mentiras tem que mentir para não, tem que mentir.
falar a verdade e tem que fazer bem para a população. E não para... o que é que acontece? Lula financiando a extrema esquerda, através disso comprando apoio, certo? Para se manter no poder, chantageando os militares. Isso que acontece, certo? Então, assim, está na hora de se rever, está na hora dos generais brasileiros tomarem a frente e libertarem o Brasil, porque é uma furada. Esse negócio de extrema esquerda é uma furada, entendeu? O mundo só funciona, um mundo livre, com liberdade de expressão, certo? Com liberdade de expressão, capitalista. Mundo livre com liberdade de expressão capitalista. E com desenvolvimento tanto tecnológico quanto individual, né, da população. Então, imagine quantos cientistas a gente não podia ter no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, abençoado. Você vê aqui não tem tragédias como tem em outros lugares, entendeu? E então, tudo isso poderia ser revertido em um nível de pessoas com inteligência que desenvolveriam a nação. Então, eu acredito que as pessoas poderiam né, assim, generais, sem essa questão de como foi feito em 64. Sem anistia políticos, mas não com direitos uma anistia política, mas não com direitos políticos. Se eles não tivessem dado direito político a esse pessoal da extrema esquerda, o Brasil estaria em outro desenvolvimento, entendeu? Então deve se atentar para esses detalhes. Então isso é todo um resumo de algo que eu tenho falado sobre o que é a razão desse vídeo, sobre a questão do desenvolvimento intelectual do brasileiro médio, né? Então, que a principal aula é fazer com que as pessoas saibam interpretar. Isso tem também muito de acordo com a leitura de livros, né? Os livros são importantíssimos. A leitura, o cérebro, ele fixa mais ou fixa melhor algum assunto quando está sendo lido do que com a imagem, entendeu? As imagens, elas resistem também no cérebro a acontecimentos e situações, mas o livro traz uma compreensão e um registro maior sobre o que se está lendo e gera uma questão de aprendizado, de interpretação, né? E interpretando o texto de uma forma crítica, né? Então, algo que o Brasil precisa muito para se libertar é o conhecimento interpretativo e interpretação, análise e crítica textual, né? Fazendo a correlação de causa e efeito. Porque assim, você pergunta a uma pessoa, voltando novamente, né, só relembrando, você pergunta a uma pessoa se ela votaria num corrupto, se o QI dela for inferior, ela vai dizer que sim, porque elas sempre colocam uma desculpa, né? O cérebro está sempre adaptado a desculpa, não, porque todos são corruptos. Mas isso não responde a pergunta. Você votaria em corrupto? Não. Por quê? Porque ele é corrupto, porque está roubando. Então, existe um delay aí que as pessoas não sabem relacionar que se votar em corruptos provoca a destruição da sociedade, da população, como individualmente de cada cidadão, né? Então tem que se ter muito cuidado com isso.
E eu quero que deixar essa palavra, essa mensagem muito fixada para os professores, né? Principalmente vocês esquerdistas que militam ideologicamente. Vocês estão destruindo o país, né? Fazendo correlações em direitos que parecem ser direitos, digamos, direito de usar droga, parece ser um direito, mas é uma autodestruição, né? Pautas progressistas, parece, é muito bonito você elencar e falar o nome de direito a isso ou aquilo, mas se você olhar a outra face da moeda, aquele direito culmina na destruição, tanto do QI da população, trazendo violência. A gente vê os estados, Rio de Janeiro, Bahia e no Nordeste, a grande maioria, a questão da violência, é justamente porque as pessoas as pessoas não foram ensinadas sobre causa e efeito, entendeu? O que drogas vai trazer em termos para a população? Violência, roubos, entendeu? Pessoas perturbadas, né? Divórcios, filhos desajustados. Então, não existe uma preocupação em mostrar um lado, quer dizer, é como se fosse um egoísmo, né? Uma satisfação pessoal que tenta se impor sobre o bem de toda uma sociedade, né? Eu acho que países como a China, né, entenderam isso, né? E as drogas sempre foram utilizadas como armas de guerra. E o professor achando que é um direito. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima oportunidade.